Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Meus irmãos, abram a Bíblia de vocês, no nosso livro. Eu tenho aqui nas minhas mãos um papel que a Janinha deu para os jovens. Hoje de manhã nós fizemos uma pergunta e não teve respostas positivas, e isso não é bom, né? Hoje é a 14ª pregação no livro de Eclesiastes e teve gente que não sabia qual livro que a gente está expondo de noite. Então, os meninos aí, vocês jovens, respondam 3 perguntas, e é para edificação de vocês e consequência da nossa igreja, né? Nós precisamos de estar na igreja de corpo e de alma, né? De pensamento, porque às vezes a gente está na igreja de corpo presente, mas a cabeça está no Flamengo, a cabeça está em outra coisa. Então, hoje é a nossa 14ª mensagem no livro de Eclesiastes, capítulo 7. Então, os meninos aí já vão anotando, né? Não só os meninos, mas também todos nós, né? Que temos morado nesse livro e ainda passaremos alguns dias nele. Enquanto vocês abram aí, vou só dar os avisos. Essa semana nossa agenda normal, segunda e quarta de manhã nossa oração das 6 às 6h30, quinta-feira o nosso culto, domingo é BD às 8h30 e às 19h nosso culto, ok? Então essa semana muito tranquilo, e agradecer já também os nossos visitantes, né? Temos ali a nossa irmã Cida, que estava subindo, mas veio hoje, trouxe uma convidada. Sejam bem-vindas, né? Sintam-se bem no nosso meio. E, meu irmão, eu queria dar um aviso para vocês que o pastor Robson comunicou conosco, e que eu particularmente fico muito satisfeito, e ficaria muito mais satisfeito se alguém aderisse à ideia, né? Tanto é que eu nem falei isso com o conselho, mas é porque são às vezes coisas futuras. Mas a gente está praticamente fechado para voltar o CTM lá em Cuiabá, né, o CTM presencial. Então o CTM ele foi cortado presencialmente desde a pandemia, né? Então o CTM é o curso que o Valdeir fez e está praticamente fechado, falta só algumas pessoas para concretizar, mas vai dar certo. Tem um número mínimo de participantes para começar o curso. E eu queria incentivar alguém da igreja que tem essa disponibilidade. Então, o CTM é um curso teológico por módulos, que a nossa denominação, o nosso seminário oferece. São aulas que você vai assistir na sexta-noite, talvez se for manter a mesma dinâmica, e durante todo o sábado. Então, as aulas, a princípio, serão ministradas lá na nossa igreja em Cuiabá. Então tem um custo, e eu queria incentivar vocês da igreja, né? Alguém que se sinta motivado de conhecer um pouco mais da palavra. Esse curso ele foi feito justamente para capacitação da liderança, para que nós mesmos dentro do corpo da igreja possamos tocar a igreja de maneira mais sábia, de maneira mais inteligente e conhecendo cada vez mais a palavra de Deus, né? Então aqueles que se interessarem, depois me procurem, né? Então eu não levei isso para o conselho, mas eu quero, né, desafiar talvez a possibilidade, né, da igreja ajudar com a mensalidade, porque nós sabemos o custo, né? Porque tem que ir para Cuiabá, né? Não é mais online, mas eu queria desafiar vocês. Então é uma aula, um final de semana só por mês, durante 2 anos, é light, muito tranquilo, e cresce muito o conhecimento, cresce muito a intimidade com Deus, e o melhor ainda, nos ajuda na igreja. Você vai ser capacitado a dar uma aula, você vai ser capacitado a pregar, você vai ser capacitado a ajudar nos ministérios, né? Você, se for mulher, ou você, se for homem, vai ser de grande utilidade na nossa igreja. Então, quero desafiar vocês. A princípio, se tudo correr dentro do planejado, mês de agosto, que vão começar as aulas.
Então tem tempo para você orar, pensar, refletir e conte com a igreja, né? Nós temos que investir no pó da terra e não no pó do cimento. Então, se a gente não investir no pó da terra, nas pessoas, não tem retorno. Então ore, analise, pense e comece a namorar essa ideia. E converse com a gente está disposto como igreja a ajudar, né? Porque a gente sabe que são os desafios, mas não é uma caminhada só, tá ok? Então, depois eu reforço esse aviso novamente, para que a gente possa crescer. Meus irmãos, Eclesiastes 7, nós já passamos a metade do livro, Eclesiastes 7, do verso 15 até o verso 29. Eclesiastes 7, dos versos 15 até o verso 29. Eu sei que a primeira pergunta aí para os meninos que estão com papel na mão é um título ou um tema, né, da pregação. Eu não tenho costume de colocar tema ou título na pregação, mas enquanto a gente prega, vocês tentam colocar um título. Se no final vocês não conseguirem, a gente coloca junto. Vocês me procuram e a gente coloca um tema. Tá ok? Então, capítulo 7, versos 15 até o verso 29, a palavra de Deus diz assim: Tudo isto vi nos dias da minha vaidade, há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruiria a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do seu tempo. Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus tem tudo isso e sai ileso. A sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 poderosos que hajam na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmos tens amaldiçoado aos outros. Tudo isto experimentei pela sabedoria e disse: tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar, a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser o seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não achei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nenhuma sequer. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai querido, Deus de glória, Deus de poder, Tua palavra foi lida, que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações, nos dê entendimento, abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração para entender a Tua mensagem essa que produz vida, mensagem essa que pode nos conduzir à vida eterna. Pai, fale conosco, em nome de Jesus. Meus irmãos, como a gente pôde ler aí, essa parte de Eclesiastes é uma daquelas que, se nós não tivéssemos fazendo uma pregação em série, nós nunca escolheríamos ela para pregar, né? Um comentarista, a respeito dessa parte, ele vai dizer que é difícil ficar satisfeito com qualquer comentário dessa sessão.
nos versos finais do capítulo 7, ele chega a dizer assim, ó, é uma das mais difíceis e talvez a mais notória passagem de Eclesiastes. Então, quando chega na segunda-feira e eu vou me preparar para o sermão da semana, eu acho que vai ser mais fácil do que da última semana e eu me surpreendo. Passagens essas que são cada vez mais difíceis. E essa em especial aqui são passagens que precisam de muita atenção, né, do expositor, do leitor, ao sentido real do autor. Porque se nós lermos o que a gente acabou de ler aqui de qualquer jeito, isso aqui pode virar pretexto para erros em ensino tortuosos, não é verdade? Porque nós observamos aí no verso 16 e no verso 17, Salomão vai dizer para nós não sermos demasiadamente justos, nem demasiadamente perversos, né? Não seja bom demais, não seja mal demais, né? E são passagens complicadas, parece que entra, né, num desajuste com relação às Escrituras, quando a gente olha o sábio Salomão mostrando para nós que, ei, você está muito Caxias, né? Você está muito santo, não é assim que vive. Parece que, à primeira vista, é isso que a gente entende, né? Então é por isso que demanda um pouco de atenção, para que nós não olhemos para a passagem e tiremos conclusões erradas. O próprio verso 28, qual a gente lê, ele vai dizer que ele não achou nenhuma mulher capaz, nenhuma mulher sábia, né? Temos que ter cuidado com esse tipo de mensagem. Nas ideologias e pós-modernidade que temos vivido, isso aqui é um prato cheio para aquelas pessoas que querem destruir a palavra de Deus. Olha aqui, ó, Salomão está falando, ó, esse camarada aqui não gosta de mulher. Mas será que é isso que Salomão está querendo dizer para nós mesmos? O pregador, aquele que escreveu Provérbios 30, a respeito da sabedoria da mulher, a respeito da mulher que levanta cedo, que cuida da casa, quem a achará? Né? É o 31. Aquele que escreveu sobre as qualidades da mulher. Será que é isso mesmo que ele está querendo mostrar para nós? Então, meus irmãos, essas são passagens que nós devemos prestar muita atenção. Talvez é por isso que você não vê constantemente essa passagem, né? Eu nunca vi essa passagem pregada aleatoriamente. Então nós devemos ter muita cautela, porque se nós não olharmos e interpretarmos essas passagens de maneira correta, elas podem, né, tirada do seu contexto, e endossar qualquer tipo de pensamento, ideologias contrárias ao real sentido do texto, né, a real motivação do autor bíblico. Então nós temos visto que Salomão reflete sobre a vida, e ele traz algumas realidades para nós, coisas difíceis de engolir, né? Ele toca na ferida. Salomão, ele é extremamente atual. Salomão, ele lida com situações e eventos da vida que parece que ele estava na nossa casa essa semana, né? Parece que ele morou com a gente, e ele traz à tona a nossa vida, o nosso coração, e é isso que Salomão faz aqui. Ele está querendo mostrar para nós a sabedoria que vem de Deus. A gente viu semana passada que o tempo todo ele está apontando debaixo do sol, para que eu e você prestemos atenção, é acima do sol. Ele está desesperadamente mostrando para mim e para você que debaixo do sol aqui não é a saída, aqui não é a solução, é acima do sol. Existe uma solução e não é aqui que nós encontramos. Por mais que esse mundo é bom, por mais que esse mundo é belo, mas ele está quebrado. Por mais que a gente esteja satisfeito em viver aqui, aqui não é o lugar de coisas que preenchem a alma. Pessoas não preenchem a alma, coisas não preenchem a alma. E Salomão está refletindo sobre a maravilha do mundo que é tão bom e ao mesmo tempo não preenche. Quanto mais a gente procura, quanto mais a gente corre atrás, quando a gente consegue algo, a gente percebe que o buraco
está tão grande quanto era antes, porque às vezes a nossa perspectiva está muito abaixo do sol, e Ele está querendo que nós levantemos os nossos olhos acima do sol, acima do céu. Lá tem a solução, Cristo, lá que é a nossa saída. Então Salomão, meus irmãos, ele mostrou para nós, no começo do capítulo 7, ele nos ensina que nem sempre as coisas que nos fazem bem são agradáveis. E nós gostamos de coisas boas, não é verdade? Nós corremos do sofrimento, nós corremos da dor, nós não gostamos de sentir dor, nós não gostamos de sentir mal, mas Salomão mostra para nós que Deus, Ele usa essas nossas experiências, e Deus, muitas vezes, Ele usa coisas desagradáveis, mas que são boas para mim e para você. A gente deu o exemplo do remédio, né? Aquela bezetacil, que só quem já tomou sabe. Você chega lá, dolorido, capenga, com o corpo destruído, mas quando você sente a pressão daquela faca entrando na sua polpa, passa alguns instantes, você percebe no seu corpo que foi bom, mas extremamente desagradável. Extremamente desagradável. Às vezes nós não gostamos de renunciar a algumas coisas, porque isso é desagradável, mas é bom para mim e para você. Então essa passagem é uma dessas coisas que não são coisas agradáveis de encarar, mas que faz bem para o meu coração e para o seu coração. Nem tudo que não nos agrada é ruim. Talvez a maioria das coisas desagradáveis de fazer são boas para nós. É por isso que a gente não gosta de comer brócolis, né? A gente prefere a gordura, que é gostoso. Não é agradável comer brócolis, não é agradável você tomar água no lugar de refrigerante, mas faz bem para nós. E Salomão está refletindo sobre essas coisas, e ele vai refletir sobre a vida. E aqui, meus irmãos, ele traz algumas coisas que ele tem observado, e coisas essas que fogem à naturalidade, fogem à normalidade, fogem à ordem natural. Então o pregador aqui, ele irá nos apontar que a maneira correta de viver debaixo do sol é somente através da sabedoria de Deus. A sabedoria encontrada nos homens, a sabedoria encontrada debaixo do sol, ela não nos faz chegar no céu, ela não nos faz ter vida plena, ela não nos faz ser sábios diante de Deus. Talvez é por isso que muitos de nós temos patinado na vida, porque estamos ainda insistindo no nosso próprio jeito de fazer as coisas, porque é mais agradável, né? Nem sempre é agradável fazer do jeito de Deus, mas é bom. E é isso que Salomão vai nos ensinar. E ele começa o verso 15 do capítulo 7 dizendo: tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Salomão aqui, meus irmãos, ao observar a vida, ele constata isso aqui que foge ao padrão da normalidade. Porque eu e você, nós aprendemos e nós também ensinamos que quando nós somos obedientes, nós praticamos o que é justo e o que é bom, nós nos livramos dos males da vida. Né? Faça isso, né? O Bruno está rindo ali, é porque provavelmente essa semana ele deve ter recebido uma instrução dessa. Né? Viva assim, e a sua vida será assim. Não faça isso, porque a vida de quem faz isso não é muito boa. A gente aprendeu isso, e a gente ensina isso. Mas Salomão aqui, ele constata que parece que desajustou algumas coisas. A própria Bíblia fala isso. Deuteronômio 4,40, ele aponta para uma vida longa e feliz para aqueles que obedecem ao Senhor. A gente vê a dinâmica de Deuteronômio, bênção e maldição. Quer ter bênção, quer ter prosperidade, obedeçam a Deus. Vivam de forma justa.
Agora, se vocês forem perversos, desobedientes, vocês vão colher os frutos. Parece que a matemática fecha, é simples, né? O Salmo de número 1, Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. É interessante que o Salmo, ele compara o justo a uma árvore que dá frutos, e muitos frutos. Mas o Salmo 1 vai dizer que o ímpio é como uma palha seca, que o vento vem e leva. A gente olha para as Escrituras, olha para uma certa normalidade, e a gente fica satisfeito. Mas quando a gente olha para a vida, é isso que nós encontramos. O que Salomão viu aqui é o que nós também observamos nos nossos dias. Acontece o oposto do que esperamos em um mundo governado por Deus. Não é isso que as pessoas falam? Como? Se Deus existe, um Deus tão bom, Ele permite essas atrocidades? Como que isso acontece no mundo que vocês dizem que Deus é quem governa? Mas quando a gente olha debaixo do sol, meus irmãos, nessa perspectiva, onde você não consegue enxergar nada além do seu umbigo e dos seus desejos e dos seus sonhos, a vida nos traz essa realidade. É isso que nós vemos constantemente. Esse desregular. Nós vemos isso, homens santos, jovens, que vão para o seminário, dão a sua vida, vão pregar o evangelho no Oriente Médio. Você pode observar que no nosso mural ali, nós temos o quadro de missionários em campos perseguidos. Você vai observar que não tem a foto, vai ter uma sombra preta, né? Eles não podem ter Facebook, eles não podem ter mídias sociais, porque o país onde é proibido pregar o evangelho, ele caça esse tipo de pessoas. E a gente vê hoje, se você abrir sites de agências missionárias que trabalham nessas situações, jovens todos os dias morrem, fazendo o que é bom, fazendo o que é justo. E a gente vê esses mesmos ditadores, esses mesmos perseguidores prosperando e a vida longa, e esses jovens que faziam o que era certo, tendo suas vidas ceifadas, interrompidas precocemente. Isso é o que nós vemos. Nós vemos isso, meus irmãos. Nós vemos isso na internet, na televisão, jovens que têm sua vida ceifada pela perversidade de algumas pessoas. E a gente vê esses jovens que morrem, né? Famílias que perdem seus jovens por causa da perversidade de alguns que foram talvez assaltar, por causa de um celular, por causa de R$2, um tênis. E a gente vê o perverso tira a vida, arrebenta com a família, desestrutura uma mãe, talvez uma esposa ou um marido que acabou de casar, um filho que acabou de nascer, e essa vida é tirada do meio, e aquele perverso assassino, talvez ele vai preso, mas ele consegue sair logo ileso, e tem sua vida longa, prolongada, e vive dias fartos. E o justo, aquele homem bom, aquele que aos nossos olhos tinha tudo para dar certo, parou no tempo. É isso que Salomão vê. E essas, meus irmãos, são algumas coisas tortas na vida que eu e você gostaríamos de consertar. Salomão falou isso lá atrás, aquilo que é torto foi Deus quem fez. Essas experiências, essas dificuldades que nós vemos, Deus quem faz. Essas experiências que Deus permite na minha vida e na sua, é Deus apontando para Ele, chamando a nossa atenção, porque você está morto no delito e pecado, é isso que Paulo vai ensinar. Morto espiritual, está morto, não responde estímulos, e Deus na sua graça, na sua misericórdia, na sua bondade, no seu amor, o tempo todo Deus vem ao nosso encontro. Vemos as pessoas dizendo, quando eu encontrei Jesus, meu irmão, você que estava perdido, Jesus nunca esteve perdido, eu e você que estávamos perdidos, Cristo que me achou, Cristo que te achou, você que está desesperado, é você que está sem saída, não Deus. Deus, Ele está no trono, controlando, e nada foge ao seu controle. Mas essas coisas tortas que nós vemos, meus irmãos,
Essa é a vida debaixo do sol, e isso tem seus desafios. E Salomão aqui, ele continua a nos trazer a sabedoria de Deus, enquanto nós estamos aqui. Por isso que no verso 16 e 17 ele vai dizer assim, não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo? Não seja demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do seu tempo. Então, olhando na perspectiva do verso 15, né? Já que a vida é imprevisível, já que nem sempre o que é certo acontece, se o justo, o que faz a coisa certa, às vezes morre cedo, e o perverso, aquele que merecia a punição, vingança, ele tem seus dias prolongados. Então talvez o melhor da vida é aquilo que você talvez pensa, é aquilo que você talvez vive, às vezes é o meio termo, né? Não vou orar demais, nem vou na igreja demais, senão vou virar um fanático, mas também eu não vou de menos. Não, eu não vou demonstrar tanto amor assim pela minha esposa, pelo meu marido, mas também não vou demonstrar de menos. Não, eu não vou me dedicar ao meu trabalho demais, porque ele vai ficar rico e eu vou continuar funcionário, mas também eu não vou atrapalhar os negócios, eu vou ser aquele funcionário meio termo, vou ser aquele funcionário nem lá e nem cá. Meus irmãos, talvez você pensa nessa perspectiva que eu e você já ouvimos, um pouco de malandragem, o mundo é dos espertos, e talvez um pouco dessa malandragem aqui, porque senão a vida te engole. Mas será que é isso que Salomão está querendo mostrar para nós? Será que é isso mesmo que Salomão está querendo mostrar para nós aqui e ensinar? Será que ele está falando mesmo para mim e para você assim, ei, não seja demasiadamente justo, não viva dentro dessa justiça, não viva de maneira tão santa, e nem seja tão perverso assim, seja meio termo. Será que é isso que ele está nos ensinando aqui? Meus irmãos, Salomão aqui, ele está combatendo dois extremos que acontecem constantemente. Ele está querendo mostrar para mim e para você, e nos alertar contra a justiça própria, e o perigo de nós nos afundarmos na nossa perversidade. Nós devemos, meus irmãos, evitar a vida confiante em nossa própria justiça e sabedoria, como se isso fosse a garantia de uma vida isenta de dificuldades. É isso que ele está mostrando para nós aqui. Não seja demasiadamente justo. É a mesma coisa que ele nos ensina em Provérbios 3,7. Não seja sábio aos seus próprios olhos. O que Deus está condenando aqui, através de Salomão, é aquela justiça hipócrita. Aquela justiça que não é produto de santidade verdadeira por meio da fé, mas é apenas aquela santidade hipócrita que você vive por meio de obras. Você ora, você canta, você levanta, você vem para a igreja, você dá o dízimo, e a sua justiça, o que você faz, se acha merecedor de Deus te isentar das dificuldades, que a gente viu nos capítulos anteriores. A gente viu que tem uma teologia no mundo que diz, bênção é não ter problemas, bênção é não ter dificuldades, bênção é não ter morte, bênção é não ter doença, bênção é águas tranquilas, bênção é vida sossegada. Mas não é isso que Deus ensina para nós. Não é isso que nós vemos nas Escrituras. O que nós vemos nas Escrituras é o justo padecendo e o ímpio prosperando. E Salomão está querendo nos alertar para que eu e você não vivamos demasiadamente justo, uma justiça, não de Cristo, não bíblica, mas uma justiça sua. É aquela justiça farisaica, aquela justiça que você cumpre protocolos, é aquela justiça que, para você é um bom marido, você nunca foi um adúltero, você não é um assassino porque você nunca matou ninguém, porque a sua justiça é por meio de obras, então eu não faço, eu sou isento, mas não é isso. É isso que ele está querendo mostrar para mim e para você aqui.
é nós não nos apegarmos à nossa justiça, não acharmos que por meios próprios, eu e você, vai fazer com que Deus nos favoreça ou não favoreça. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, é sua sabedoria, porque você se diz especialista em algumas coisas, e nessas coisas que você é especialista, Deus não mexe, ou você não deixa Deus mexer. É isso que Ele está querendo mostrar para nós aqui. Não seja demasiadamente justos, meu irmão, é você não viver a sua justiça, os seus métodos, o seu meio. A sabedoria está em você viver na justiça de Cristo, não na sua. Nós entramos no céu não porque nós fizemos alguma coisa, mas nós entramos no céu porque Deus Pai olha para mim e para você e vê Cristo. Nós não temos condições nenhuma. E Ele vai dizer, não seja demasiadamente perverso. Meus irmãos, não é também a ideia de, não vou ser tão mal assim, você só, né, meio termo, vou dar um tapa e vou assoprar. Não é isso que Ele também está querendo mostrar para nós aqui, porque o texto ele já parte do pressuposto que eu e você, nós já temos uma inclinação pecadora. Eu e você, nós naturalmente já somos perversos. Somos ou não somos? Você conhece pessoas, você conhece. Às vezes você tem conhecido, porque a gente mora com esse tipo de pessoa, que nunca fazia alguma coisa, mas de repente faz coisa que você fala, você? A gente às vezes assusta com determinadas reações de algumas pessoas, porque é assim que nós somos. As coisas que nós falamos e as coisas que nós fazemos, não é um erro de, foi sem querer, eu não sei o que aconteceu. Não, isso só está mostrando quem você é. Demasiadamente perverso é porque você já é perverso. Ou seja, não viva uma vida entregue à perversidade. Já que é assim, então, bonde sem freio. Não é assim que vive, meu irmão. Salomão aqui ele está nos alertando para nós não deixarmos ser dominados por essa nossa natureza perversa que nós já temos. Meus irmãos, a gente que é casado, por exemplo, a gente ama essa mulher, ama esse marido, a gente abraça, a gente dorme agarradinho, né, de conchinha, a gente morre de amores. De repente, de manhã, um olhar torto, uma conversa atravessada, e a gente conhece a perversidade do coração, né? E eu posso observar cutucões aqui, né? Daqui da auditório. Eu também faço isso, meu irmão. O texto já parte do pressuposto, você é mau. Não viva a sua sabedoria, porque é isso que a sua sabedoria vai fazer. Ela vai fazer com que essa sua maldade, essa sua perversidade, esse seu pecado te leve cada vez mais longe do porto seguro, aonde você está à deriva. Salomão está nos alertando aqui. Não se aceita, meus irmãos, um nível mínimo de pecaminosidade. Isso não existe. Eu e você, nós não podemos nos entregar à perversidade total. Não, a vida do crente é uma vida de santidade. Na minha vida e na sua, o tropeçar, o errar é mais comum, mas viver na prática do pecado deliberadamente, isso é perigoso, isso pode mostrar que você talvez não é templo do Espírito, talvez você não é um salvo regenerado. Vejo crentes da nossa igreja e de outras igrejas que eu converso com os pastores, que fogem da Santa Ceia, porque ele tem que pedir perdão, ele tem que se reconciliar, é melhor não ir, e eu ganho mais 30 dias, e mais 30 dias, e mais 30 dias. Meu irmão, você não dribla a Deus, Deus conhece o seu coração. Essas suas manobras que tem feito no dia a dia para tentar enganar Deus, é que talvez tenha inflamado a paciência de Deus, e nós temos brincado com a paciência, longanimidade de Deus.
Nós temos vivido como se nós soubéssemos de tudo, como se nós tivéssemos respostas prontas para tudo, e como se nós fôssemos especialistas em tudo. E da onde você tem tirado isso? Não, de você mesmo, do seu coração, da sua vida, das suas experiências, e não das Escrituras, não da sabedoria do verdadeiro e único sábio, Cristo, da palavra de Deus. Então, meus irmãos, não seja demasiadamente perverso, se policie. A vida do crente é vida de santidade, alerta total, meu irmão. A minha vida e a sua é um acidente de carro. Quantas vezes aqui na vida, nós aqui que já dirigimos, por exemplo, eu dirijo já tem mais de 20 anos, eu bati o carro uma vez, e eu bati porque o outro errou, que ele entrou na minha frente. Talvez você bateu 2, tem gente aqui que bateu mais de 10, mas foi mais arranhão, né, Elaine? O pecado na minha vida e na sua, meu irmão, é assim. Você não bate o carro todo dia, você não tropeça todo dia, você não cai todo dia. Por quê? É um acidente, é um deslize, uma falta de atenção, e aconteceu. Mas talvez nós temos vivido assim, na prática do pecado, e meu irmão, a frieza espiritual que tem nos acometido tem feito a gente não vir a um culto, e no outro você não ora, no outro dia você fala o que não deve, no outro dia você responde como não deveria, porque a gente tem se distanciado de Deus, da sua palavra, da igreja, e tentado viver de maneira perversa, enganando a Deus na nossa própria justiça, porque a gente julga que se a gente fazer um pouco disso, um pouco daquilo, ou meio termo, Deus é bom, Deus perdoa. Não brinque com Deus, meus irmãos, não brinque com Deus. Deus, Ele não brinca de ser Deus, Deus é Deus. Agradeça a Deus, porque as misericórdias dEle foi um motivo de eu e você estarmos aqui agora. Porque Deus tinha toda a autoridade, tem toda a autoridade, todo o direito de olhar para mim e para você aqui e fulminar. Porque eu e você hoje ofendemos a Deus, eu tenho certeza, eu ofendi a Deus hoje, eu pensei o que não deveria. O texto parte do pressuposto que você já é perverso, não viva a sua sabedoria, controle. O erro na minha vida e na sua, ele é acidental. Um comentarista, ele vai dizer que o texto aqui, ele aponta que Deus está fazendo advertências contra essa justiça própria e essa sabedoria fingida, porque às vezes a gente sabe o que está fazendo, e às vezes as pessoas, elas não se atentam em como fazer, mas não gostam do que vai colher, fazem de qualquer jeito, e não ficam satisfeitas com a colheita, porque tem olhado para a sua sabedoria, para o seu jeito, e exige de Deus que Deus abençoe, exige de Deus que Deus faça a parte dele. Não é assim, meus irmãos. A gente viu no começo do capítulo 6, ele vai dizer, ó, presta atenção quando vocês entrarem aqui, presta atenção no que vocês vão falar, fala pouco, escuta mais, eu estou lá em cima, vocês estão aqui embaixo. Foi isso que Salomão disse para nós. Vocês são pó, eu sou pó, Ele é Deus, Ele é santo. Então, a melhor maneira, meus irmãos, de viver é o que está escrito no verso 18. Bom é que retenhais isto e também aquilo, não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso. Meus irmãos, essa é a saída do mundo empoeirado pelo pecado, é reter a sabedoria de Deus, em vez de você se agarrar na loucura dos perversos e do tolo. Não existe meio termo, meu irmão, o muro é do diabo, tá bom? Se não te contaram, o muro é do diabo. Ou você é de Jesus, ou você é filho da desobediência, para assim te chamar de filho de Satanás. Não existe meio termo.
Ou você vive a sabedoria de Deus, ou você está contra Deus. Ou você é amigo de Deus, ou você é inimigo de Deus. Por isso que o verso 18 vai mostrar para nós que é melhor a sabedoria de Deus. Por quê? Porque se você viver a sabedoria de Deus, no final nós vamos sair, o texto vai dizer, ilesos. Ilesos de quê? Do julgamento que virá, porque Ele é um Deus justo, e Ele vai acertar as contas. Até Ele consertar essa bagunça, a gente ainda vai ver o justo morrendo cedo, e o perverso prolongando seus dias. A gente vai ver o ímpio prosperando e o justo na escassez. Essa é a dinâmica do mundo quebrado. Temer a Deus, meu irmão, isso eu tenho que fazer e você tem que fazer. Um comentarista a respeito de temer a Deus, ele vai dizer assim, ó, temer a Deus significa venerar a Deus. Significa saber que Ele é Deus e que nós não o somos. Significa admirá-lo por sua beleza majestosa. Significa respeitá-lo por seu poder maravilhoso. Ter o temor verdadeiro e apropriado de Deus nos ajudará a não sermos tão farisaicos. Saberemos que Deus nos vê como realmente somos. O temor de Deus também nos impede de levar uma vida perversa. Por quê? Pois quando entendemos a sua santidade, a última coisa que queremos é cair sob o seu julgamento. Temor a Deus, meus irmãos. Obediência. E no verso 19 ele vai dizer assim, ó, a sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Debaixo do sol, o bem mais precioso, meus irmãos, que eu e você podemos ter, é a sabedoria de Deus. Salomão mostrou para nós aqui, lá nos versos passados, que dinheiro é bom. Dinheiro até protege, né, alguns males da vida que acometem a mim e a você. Mas ele vai falar que a sabedoria protege a alma do possuidor. A sabedoria, ela livra a alma no dia do juízo. Bom, meu irmão, é a sabedoria de Deus. Ele vai dizer que a sabedoria aqui é melhor do que 10 fortes ou 10 poderosos da cidade, porque nas cidades antigas, no mundo antigo, existiam os sábios, os poderosos que se reuniam e organizavam e cuidavam e dirigiam a cidade. A sabedoria de Deus é melhor do que essa sabedoria desses poderosos. Meus irmãos, a sabedoria de Deus, ela protege a alma do possuidor. A sabedoria de Deus te torna mais sábio do que os sábios aqui debaixo do sol. E aonde estão os sábios desse mundo caído? Aonde estão, meus irmãos? O verso 20 vai mostrar para nós. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Ninguém passa no controle de qualidade. Não adianta você, meu irmão, viver a sua justiça e nem se entregar à perversidade. Ou não adianta você querer ser o mais santo dos santos. O verso 20 vai mostrar para mim e para você que nós não possuímos essa sabedoria debaixo do sol. Ninguém faz o bem, todo mundo peca. E é interessante que a ideia aqui, apesar de nós não sermos tão ruins quanto nós poderíamos ser, é que nenhum de nós é tão bom quanto nós deveríamos ser. Ninguém passa no controle de qualidade, meu irmão. Eu e você, nós fomos contaminados pela poeira do pecado. Não há ninguém que viva sem pecar. E aí ele nos alerta, nos dando a sabedoria de Deus. Como que a gente vive nesse mundo quebrado, nesse mundo caído, nesse mundo de contraditórios, ou de paradoxos, assim melhor dizendo. Verso 21, 22, ele vai dizer assim, e ele vai mostrar para nós que a dinâmica de o que é não pecar, e nenhum não deixa de pecar, ele começa a mostrar pela língua, pelo uso da língua. Versos 21 e 22, não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo e a amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Salomão está ensinando para mim e para você aqui, meus irmãos, que debaixo do sol a sabedoria de Deus nos ensina
a nós não preocuparmos demais com o que as pessoas falam de você. Não viva preocupado com o que as pessoas falam de você. Porque nós aprendemos, né, nos textos passados, que você tem que preocupar com o que Deus pensa de você. Porque a minha avaliação, a sua avaliação, ela é quebrada. A gente avalia a casca, e muitas vezes a casca engana, a casca mente. Então não fica preocupado, não viva preocupado com a opinião das pessoas. Ele está falando que não fique interessado em saber demais se as pessoas estão falando mal de você ou não. Às vezes o patrão, o gerente, ou o pastor, ou alguém da igreja está preocupado se alguém está falando mal dele. Salomão está falando que, ei, para com isso, não viva nessa noia, nessa loucura de procurar o que as pessoas estão falando de você. Sabe por quê? Porque você também fala mal das pessoas. Não adianta você querer ir na casa do vizinho, escutar o que ele está falando, para você ver se descobre se ele está falando mal de você, porque você também faz a mesma coisa. Então é melhor, meu irmão, você não mexer com isso não. As pessoas falam mal de você, mas você também fala mal das pessoas. Spurgeon, ele nos aconselha que deveríamos aprender a ser cegos de um olho e surdos de um ouvido. O texto de Tiago 3:2 vai dizer assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Mas nós somos quebrados. Não há um justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. E a língua, minha e sua, ela mostra constantemente o nosso coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, naquele momento de briga da esposa com o marido, da mãe, dos pais com os filhos, ou dos conflitos, e a gente solta aquelas palavras proféticas, é aquilo que está no seu coração mesmo. Talvez até você se assusta quando você profere algumas palavras, né? É o seu coração, é Deus mostrando para você quem é você por dentro. Debaixo do sol, meus irmãos, nós devemos ter cuidado, tanto com o que entra nos nossos ouvidos, como aquilo que sai da nossa boca. Essa é a sabedoria. O verso 23, ele vai dizer assim, tudo isso experimentei pela sabedoria, e disse, tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que estava longe e muito profundo, quem o achará? Salomão aqui, meus irmãos, ele olha para os problemas que ele tem refletido e percebe que a sua sabedoria não traz respostas. Ele investiga, ele reflete, ele é sábio, mas quanto mais ele aprofunda, menos respostas ele obtém. Quanto mais ele busca solução, mais longe ele está dela. Debaixo do sol, essa nossa tentativa de encontrar sabedoria, ela será sempre, meus irmãos, limitada e frustrante. Por isso que temer a Deus, e temer a Deus é obedecer. Temer a Deus é viver como Ele espera que eu e você vivamos. Temer a Deus é o caminho para reconhecer a nossa limitação e a carência daquilo que está acima do sol. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Sabedoria nós encontramos fora de nós, não dentro de nós. Existem algumas filosofias que vão dizer que a resposta está dentro de você. Não, a resposta está fora do homem. Na verdade, a resposta é Deus, é Cristo, é Jesus. Salomão vai no verso 25, ele vai dizer: apliquei-me a conhecer, a investigar e a buscar a sabedoria, o meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez, e a insensatez loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Salomão, na busca pela a sabedoria e por respostas, o que ele encontra mesmo são seus desejos, as suas paixões perigosas, que nos cercam todos os dias. E Salomão aqui, ele vai trazer a sua própria experiência. Salomão está falando dele mesmo aqui. Essa atração sedutora da mulher imoral e impiedosa e incrédula. Salomão foi
esse que ele teve mulheres e mulheres. O texto de Reis vai dizer assim: ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não casei com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguir os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Meus irmãos, o próprio livro de Provérbios, a insensatez, ela é personificada em uma mulher sedutora e enganosa. É assim que o livro de Provérbios traz. E essa mulher adúltera, essa que quer te tragar pela paixão, pela luxúria, pelo sexo prazeroso, ela te deseja tragar a vida, e aqueles que ouvem a sua voz são pervertidos pelo seu caminho. Por isso que Salomão diz assim, entre 1000 mulheres não achei nenhuma. Salomão aqui não está falando que não existe sabedoria nas mulheres, não, ele está olhando para ele mesmo. Eu casei com 1000, eu tinha mulher de tudo quanto é jeito ao meu redor, nenhuma tinha sabedoria para me livrar das garras do pecado. Nenhuma. Essa é a experiência do homem mais sábio da terra. Ele era sábio. Deus falou: não casa com quem não é do povo, porque vai acontecer assim. Mas ele é Salomão, ele é sábio. Deus fala para você, jovem, Deus fala para nós, igreja: não misture com quem não é da mesma fé. Não casem os filhos da fé com quem não é o filho da fé. Mas você fala: não tem problema. O homem mais sábio caiu nessa armadilha. Ele foi compelido pelos seus desejos, pelas suas paixões, pelos desejos de negócios, pelos desejos luxuriosos do pecado. Deus fala: não faça, mas você quer fazer. E lá na frente talvez acontece na sua vida o que aconteceu na vida de Salomão. O seu parceiro, que você amou, que você preferiu escutar o seu desejo, o seu coração do que o próprio Deus, ele não tem a sabedoria do próprio Deus para te trazer o temor, a obediência e fazer você viver na casa de Deus, na comunhão do Pai. Ele é quem tem tirado você, ajudado você a permanecer longe dos caminhos. Quantos de nós hoje, meus irmãos, tanto homens quanto mulheres, talvez no emprego, por causa das redes sociais, tem dado ouvido para esse tipo de perigo, esse flerte, esse flerte piedoso, essa conversa errada de homem casado, de mulher casada. Insensatez, loucura, laço de morte. O texto vai dizer que só os que temem a Deus é que conseguem se desvencilhar desse negócio. O adultério, a fornicação tem pervertido a igreja. Mas não, você sabe mais do que Deus. Deus falou: não faça. Você talvez está sendo demasiadamente justo. É isso que Salomão tem nos ensinado. Salomão olha para o seu próprio contexto. Ele não tinha uma mulher igual eu e você tem, um marido. Ele tinha 1000. Em 1000, ninguém para falar: ei. Por isso, meus irmãos, que a chance que nós temos de escolher um bom casamento é antes de casar. Às vezes as pessoas me perguntam: pastor, a pessoa é tão boa,
Só falta ser crente. Então não vale nada. Sai fora. Porque essas 1000 mulheres perverteram o coração de Salomão e fizeram ele cometer abominações diante do Senhor. E não pense você que você é mais sábio que Salomão, e não pense você que essa pessoa que você tem se entregado, ela vai lá na frente ser movida pelo Espírito, e vai ser talvez mais santo que você. Pode acontecer, pode, mas não é regra, é exceção. A regra é o que Deus diz: não faça. No verso 27 ele vai dizer: eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Depois, meus irmãos, de observar a vida debaixo do sol, Salomão, ele encontra, não a solução aqui, mas a causa dessa discrepância. Salomão, ele encontra a causa daquilo que a gente vê, dessas imperfeições, dessas vidas tortas, desse não há um justo. Salomão, ele encontra, ele vai dizer no verso 29, eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. A NVT, ela traduz de uma maneira interessante: tudo o que aprendi se resume a isto, diz o sábio, Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. O problema, meu irmão, não foi Deus, nunca foi Deus. Jamais eu e você podemos atribuir culpa a Ele. Deus, Ele nos criou perfeitos e santos, para que eu e você desfrutássemos de um relacionamento perfeito e eterno com Ele. Deus nos criou e colocou no jardim, num lugar belo. Nós é que rejeitamos a sabedoria de Deus e buscamos uma vida independente dEle. Nós é que entramos no barco da vida e resolvemos navegar, sendo nós mesmos o capitão do barco. Salomão encontrou o problema, você, eu, que resolvemos não escutar a voz de Deus, escutar a voz dos nossos desejos. É interessante que em 1908 os redatores do jornal The Times, eles entraram em contato com vários autores da época, para que eles pudessem responder uma pergunta simples. A pergunta era: o que há de errado com este mundo? E a pergunta, e a resposta mais sucinta e intrigante veio de um autor cristão, G.K. Chesterton, é o nome dele. E Chesterton, ele resume a essa pergunta: o que há de errado com este mundo? Ele responde: caros senhores, sou eu, atenciosamente, Chesterton. O que há de errado com o mundo sou eu, é você, que nós preferimos viver sabiamente aos nossos próprios olhos e não escutando as Escrituras. Nós que decidimos como administrar o dinheiro do jeito nosso. Nós que decidimos quantas vezes nós vemos na igreja ou quantas vezes nós não vemos na igreja. Nós é que decidimos se a gente cria os nossos filhos na igreja ou não. É nós é que decidimos se a gente casa ou se a gente compra uma bicicleta. É nós é que decidimos se faremos isso ou aquilo. É isso que Tiago vai nos mostrar, né? Vós que dizeis, faremos isto ou aquilo. Aí ele exclama: ei, não! Devis dizer, se Deus permitir. O problema, meus irmãos, somos nós. O problema é a rebelião do meu pecado e do seu pecado, que a todo momento tenta viver divorciado de Deus. Mas Cristo Jesus é a solução. Cristo é o caminho, Cristo é a verdade e a vida. Por isso que Paulo lá em Romanos 5,12 vai dizer assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Todos pecaram. No verso 15, Paulo vai dizer assim, todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Por quê? Se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos.
E no verso 17, Paulo vai dizer: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Entregue a sua vida, entregue a nau da sua vida, solta o cabo da nau, entregue a sua vida para o capitão Jesus, que morreu por mim e por você, para consertar essa bagunça, esse mundo torto. Viva a sabedoria de Deus, tema a Deus, obedeça a Deus, porque o texto vai dizer que nesses casos, quem obedece a Deus sai ileso de muitas coisas, meus irmãos. Cristo Jesus, meus irmãos, é o único capaz de nos dar essa sabedoria neste mundo caído e consertar o que nós fizemos de errado. Cristo Jesus, Ele é a sabedoria necessária para o mundo debaixo do sol. Cristo hoje, nessa noite, está pronto para te perdoar. Volte o barco para o porto seguro que é Cristo Jesus. Se arrependa, não viva nesse oceano da vida deriva. Você vai acabar sendo engolido por grandes ondas. Cristo Jesus é a resposta. Jesus é a solução. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos cantar mais uma canção. Enquanto nós cantamos essa canção, ore ao Senhor. Ore ao Senhor, meus irmãos, e não deixe de aproveitar as oportunidades que Deus tem nos dado. As portas da graça têm ficado escancaradas para nós, dia após dia. Não perca a oportunidade de se reconciliar, de pedir perdão, de se arrepender. Vai chegar um dia onde essa oportunidade não vai mais haver. A Bíblia diz que vai chegar um tempo que as pessoas procurarão a morte e não encontrarão. Tamanho desespero da vida. Há tempo ainda, Cristo Jesus.